amanhã no Ninho do Urubu para ver se viaja para São Paulo. Perfeito. O Arrascaeta se lesionou durante a passagem pela seleção uruguaia, se lesionou num treino, né, um problema muscular. Em princípio, também informação de que não preocupa, ele será preparado para o jogo da quarta-feira na Libertadores, contra o Júnior Barranquilla. E o Rodrigo Caio também é uma preservação, né? Evitar aí desgastar o Rodrigo Caio, que vem também de uma viagem servindo aí a seleção brasileira. José Ilan, esse é um tema também, né? Porque na volta, no início do Campeonato Brasileiro, melhor colocar assim, o problema do Flamengo, para mim, era muito nítido, né? O problema era físico, por conta de uma lambança que foi o planejamento naquela volta do Campeonato Estadual e aquele intervalo para o início do Campeonato Brasileiro, né? Uma folga totalmente descabida e desnecessária. E os jogadores pagaram caro com relação a esse planejamento mal feito, os resultados contra os Atléticos, Mineiro e Goianiense. E agora eles estão se recuperando aos pouquinhos. Mas é complicado, hein, Lan? A gente separou aqui uma arte com a minutagem, vou usar esse termo aqui, a minutagem do Flamengo. Olha aí, ó, jogador que mais atuou nessa temporada, mais tempo em campo. William Arão, 1.372 minutos. Depois o Gerson, e o Gerson, a gente já percebe alguns sinais. O Gerson vem se entregando muito nos jogos e tem terminado as partidas esgotado. Felipe Luiz, citado agora há pouco pelo Rodrigo Bueno, pode estar aí a causa, a essa observação que fez o Rodrigo Bueno, do desempenho do Felipe Luiz, segundo o Rodrigo Bueno, caiu nos últimos jogos. O Everton Ribeiro e o Thiago Maia. É impressionante, ô Ilan. E falamos aqui, a gente pode mostrar daqui a pouquinho, hein, Edinho? Nosso Edinho aí que está no comando do debate final, a gente pode mostrar daqui a pouquinho esses últimos jogos do Flamengo, o curto espaço de tempo. 11 dias, 5 jogos, Ilan. Eu acho que pode estar aí uma causa para você também não estar tão encantado ainda com o desempenho desse Flamengo do Domênico, hein? Não sou eu só, né, Calheiro? Se você olhar a repercussão entre os torcedores do Flamengo nas redes sociais, não vou dizer que é unanimidade, mas dá para afirmar que a maioria dos torcedores não se encanta com o futebol jogado sob o comando do Domenech Torrent. Quando o Flamengo jogou dirigido pelo auxiliar do Domenech, esqueci o nome dele agora. Qual é o nome do auxiliar do Domenech que estava dirigindo o time? Guerreiro. Jordi Guerreiro. O Guerreiro, Jordi Guerreiro, exatamente. Porque o Domenech teve Covid e durante 3 ou 4 partidas foi o Jordi Guerreiro que ficou à beira do campo. Claro que o Domenech participou da preparação, é claro que ele pode ter mandado recados até durante a partida, no intervalo, e ninguém está dizendo aqui que quem dirigiu exclusivamente foi o Jordi Guerreiro. Mas o que a gente vê até de torcedores do Flamengo dizendo é o seguinte: o Jordi foi muito melhor do que o Domenech, não sei se foi coincidência, mas nos jogos em que o Guerreiro estava à beira do campo, e talvez até pela atitude dele muito mais participativa, né, muito mais proativa e muito mais combinando com o que é o espírito do Flamengo, o Flamengo esteve melhor. Então, assim, você falou sobre questão física. E é curioso, é irônico até a gente lembrar que foi o Flamengo que fez muita força para que o futebol voltasse naquele momento, né? Mesmo sabendo que iria ter um grande espaço entre o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Enfim, precipitou a volta, não deu para entender direito na época por quê, mas fato que parece ter atrapalhado o Flamengo no começo do Campeonato Brasileiro, né? Pela questão física, o cansaço e tal, ou a falta de preparação adequada para o Campeonato Brasileiro. Mas acho que já caducou essa desculpa, né? Já houve bastante tempo, já tivemos aí 15, 16 rodadas, para alguns 15, para outros 16, e nesse momento, a única desculpa aceitável para o Flamengo é a maratona de jogos, a que está sendo submetido nesse mês de outubro, pelo acúmulo de competições. Então o Flamengo tem tido esse acúmulo de jogos, essa sequência muito dura, e aí até dá para aceitar, dá para dar um desconto por conta disso. Fato é que, apesar dessa maratona, nem nos jogos em que o Flamengo ainda não estava submetido a essa maratona, vou pegar aí, só para a gente citar, os últimos jogos anteriores a esse agora contra o Red Bull Bragantino, porque esse aí realmente aconteceu 48 horas depois do jogo contra o Goiás. Mas no jogo contra o Goiás, no jogo contra o Vasco, o time sofreu muito para vencer dois adversários que são flagrantemente muito inferiores. O Flamengo contra o Vasco não foi superior, venceu o jogo em São Januário, poderia ter perdido, poderia ter empatado, talvez o empate fosse um resultado mais justo,
mas não seria nada demais se o Flamengo tivesse perdido o jogo. Contra o Goiás, repito aqui, venceu nos acréscimos, sem convencer. Então, assim, há que se cobrar, sim, mais desempenho, mais entrega do que está entregando o técnico Domenech Torrent. Entrega aí nesse sentido não é entrega dos jogadores, não. É entregar desempenho em campo. No último jogo, por exemplo, foi muito contestada a escalação do Flamengo. O Domenech tá fazendo o tal rodízio, né? Tá dando chances, tá poupando os jogadores, mas as escolhas que ele fez, o time começou com o Tuller e Léo Pereira na zaga, com o René na lateral esquerda, para desgosto e para contrariedade de muita gente, né? O que você via era o pessoal falando, puxa, mas o Noga, o Natan jogaram muita bola quando foram solicitados, o Ramon joga muito mais do que o René. Então as escolhas do Diego, muitas vezes como titular, têm sido bastante mal recebidas pelos torcedores do Flamengo. Acho que esse jogo aí é potencialmente um jogo que pode até, em caso do Flamengo, por exemplo, perder do Corinthians, acho que ele é favorito. Concordo com os colegas, acho que o Flamengo é favorito. Não tão favorito assim, porque entendo que o Corinthians vai chegar com uma outra confiança, né? Com outro estado psicológico. Mas vejo potencialmente como um jogo que, se o Flamengo perder, ainda mais contra um adversário tão tradicional, né, do tamanho dele, como o Corinthians, vejo que pode gerar assim, uma instabilidade. Nada de ameaça de perder emprego, nada disso não. Mas pode gerar uma instabilidade. Eu acho que a insatisfação de boa parte da torcida do Flamengo, que tem acontecido mesmo em jogos em que o time vence, eu acho que pode aflorar se o time perder esse jogo contra o Corinthians, em que ele novamente não vai ter todo mundo, não vai ter o Everton Ribeiro, talvez escalhe o Diego novamente como titular, não se sabe se vai botar o Vitinho ou o Michael. O Michael chegou jogando muito bem, foi disputado com o Corinthians no início da temporada, mas agora virou um jogador muito questionado pelo torcedor, caiu muito de produção. Então, assim, a grande estrela do Flamengo, o cara que tem dado conta do recado, o cara que pode ser o responsável por segurar as pontas é o centroavante Pedro. Tá difícil tirar o Pedro do time. Mas o Domenech tirou no intervalo, foi contestado novamente, mas depois explicou que precisava poupá-lo para esse jogo contra o Corinthians. Então, assim, acho que o Pedro hoje tem uma responsabilidade muito grande nesse time do Flamengo. Acho que ele tem dado conta dessa responsabilidade, é uma responsabilidade que ele consegue dar conta. Mas, repito aqui, um jogo perigoso para o Flamengo em termos de consequências, caso, por acaso, ele perca do Corinthians nesse fim de semana. De acordo com avaliações médicas, né, Calçade, o Domenech foi aconselhado a utilizar o Pedro somente 45 minutos. Essa foi a explicação para ele ter sacado o jogador. Fala aí, Calçade. É porque o jogador pode estar propenso a uma contusão. Aí perdeu o Pedro na Libertadores e também para o resto do brasileiro. O Pedro, do jeito que está jogando, tem que jogar todo dia, toda hora. Só que não é máquina, não tem jeito. E é num setor onde o Corinthians tem problemas. Era Gil e Avelar contundido, tchau, só ano que vem. Gil e Bruno Mendes, tá fora. Agora, Gil pode ser o Marlon. Então, e é um jogador que estava fora do Corinthians, né? Um jogador que, daquela lista que o Corinthians contrata e depois não usa pouco ou não usa ou empresta. O Corinthians tem mais de 100 jogadores sob contrato, 100. Sub-23, sub não sei o quê, ou emprestados. Imagina a folha de pagamento do Corinthians, como é que é. E não me pergunte para que 100, porque ninguém consegue explicar isso. Interessante mesmo. Pessoal, já quero saber de vocês também. Fábio Santos é uma boa pro Corinthians? Tá perto, hein? Tá perto aí o Corinthians anunciar o retorno do lateral esquerdo. Mas antes, como eu prometi, amanhã, hein? Imperdível, sábado, 11h30 da noite, o Aqui com Benja. O convidado do Benja é o protagonista, hein? Está no centro da polêmica no futebol brasileiro nesse momento. Eu diria que até em boa parte do mundo. Olha aí,